cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Vamos começar, né? Muito bem. Vamos iniciar com a oração. Pedir ao reverendo Davi Dionísio para fazer a oração inicial nesta noite. Oremos.
Santo Deus, nós queremos te render graças, Senhor, por mais um dia. Te agradecer por nossas vidas, pedir perdão pelos nossos pecados, pedir que o Senhor, mais uma vez, lembre-se de nós no estudo da tua santa palavra e oriente as nossas almas, conduz assim o nosso espírito a termos aí um ensinamento que nos leve para mais próximo do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por esses momentos que iremos passar aqui, mas te agradecemos também, Senhor Deus, pela oportunidade de falarmos com o Senhor e também de adorarmos o Senhor. Te oramos, portanto, assim, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Glória a Deus por mais um culto de doutrina que inicia-se, né? A discussão aí antes de iniciar o culto era a volta de Jesus, né? Eu não sei se vai ser amanhã ou depois, ou daqui a um ano. Eu sei que lá vai ser como está escrito nesse hino que nós vamos ouvir agora, tá certo? Preste atenção na letra do hino. Jesus
sangue vencido, e ao mundo sem diminuir, faz lembrar da glória celeste, jamais se contou ao mortal, jamais se contou ao mortal, jamais se contou ao mortal, metade da glória celeste, jamais se contou ao mortal. Amém. Por mais que nós tenhamos ouvido aí do como será no céu, né? Como diz o hino, jamais se contou ao mortal a metade da glória celeste, jamais se contou ao mortal. Então, por mais que nós imaginemos como vai ser lá, né? Sem dúvida vai ser muito mais, né? Que nós esperamos, né? Vai exceder muito mais do que nós pensamos o que é. Que a glória do Senhor é infinita, né? Vamos ter mais uma palavra de oração. Depois a palavra está com o reverendo Saul. Vamos pedir a Alexandre Pascoal que faça essa oração. Logo após o pastor pode tomar a palavra. Graças e paz, irmãos. Oremos. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos. Nós nos aquebrantamos diante de ti, Senhor. Reconhecemos as nossas faltas, o qual também são muitas. Mas através dos teus méritos na cruz do Calvário, nós somos justificados por teu sangue maravilhoso. Por esse sentido, Senhor, nós somos gratos ao tempo que colocamos também esse estudo em tuas mãos, para que toda a revelação da tua palavra e o teu Santo Espírito possa iluminar o teu servo. Em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos, queridos, nesta ocasião. Irmãos, nós estamos nos preparando para entrarmos no módulo 3, como eu já havia dito anteriormente. Então, hoje, nós vamos dar início ao módulo 3, do que nós intitulamos de Curso de Doutrina Cristã. E hoje, especificamente, nós vamos estudar a respeito do tema a justificação. Nosso estudo de hoje tem como texto básico Romanos, capítulo 3, versos de 19 até o verso de número 31, que nós vamos ler agora com os irmãos para a nossa apreciação. É um texto longo, porém é um texto necessário para uma boa compreensão dessa doutrina tão importante para a nossa igreja sobre o tema da justificação. Verso 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção
que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador. Desculpe, irmão, eu me perdi aqui. Justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância? Foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Queridos, que o Senhor aplique aos nossos corações nesta noite a porção da sua palavra lida e que é o objeto do nosso estudo de hoje. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus e Pai, te louvamos, Senhor, e pedimos a tua bênção para nós nesta noite, nesse instante, em que estamos reunidos para estudar a tua palavra. E rogamos que o teu Santo Espírito seja nosso instruidor, Senhor, para que possamos compreender as verdades divinas que tu queres trazer ao nosso coração na noite de hoje. É em nome de Jesus que te oramos. Amém. Quero repetir, irmãos, o verso de número 38, que diz assim: o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Recordemos o que foi estudado até aqui. Já tivemos, irmãos, 27 estudos anteriores a este. Este é o 28º estudo do nosso breve catecismo. Portanto, vamos recordar o que nós já vimos. Foi visto que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Vimos, porém, como o homem se desviou, sobrevindo a sua queda e as consequências do pecado, evidentemente, também se instalaram. Foi visto que Deus exerceu a sua providência para salvar os que ele quis e escolheu desde a eternidade. Sua providência para salvar é a nova aliança, ou a aliança da graça, que também foi estudado, segundo a qual fez a dádiva de seu Filho único, Jesus Cristo, para ser o nosso Redentor, exercendo ele as funções de profeta, sacerdote e rei, sofrendo a humilhação, recebendo depois da humilhação a exaltação, ele completa a obra de redenção dos escolhidos. Vimos ainda que os escolhidos, os salvos pela fé, os eleitos em Jesus Cristo, são chamados pela vocação eficaz, nosso último assunto estudado, justificados e finalmente glorificados. Romanos capítulo 8, verso de número 30.
Portanto, é exatamente a justificação que nós vamos estudar hoje. Amados, quem lesse na Bíblia apenas os capítulos de número 1 até o capítulo de número 6, verso 7 do livro do Gênesis, poderia ficar com uma ideia errada, equivocada a respeito de Deus e o seu plano para o homem. Estudando a criação, que está nos capítulos de número 1 e no capítulo de número 2, compreenderia que Deus criou todas as coisas e a humanidade visando a felicidade dela e, através dela, a sua própria glória. Indo aos capítulos de 3 até o capítulo 6, verso 7, veria o pecado sendo introduzido no mundo e progredindo de modo horrível até o ponto de Deus decidir destruir o homem que criara. E aí nós observamos a história do dilúvio. Estaria frustrado o plano de Deus? Poderia isto acontecer? Recorde-se que no estudo de número 7 do módulo 1, nós estudamos sobre os decretos de Deus. E lá, claramente, nós veríamos e vimos, na verdade, que todas as coisas aconteceram seguindo o planejamento de Deus. O que fez Deus de modo que seu plano não foi frustrado? Bem, o que Deus fez é exatamente o assunto que nós vamos estudar hoje, a justificação. Muito bem. A justificação pela fé é o tema do nosso estudo de hoje. Também foi sobre esse tema que nós pregamos domingo passado na igreja, sobre fé e obras e a justificação pela fé. Pois bem, a justificação pela fé foi o tema característico da reforma. Mostra que Deus considera os cristãos justos. Ele os justifica por causa da sua fé e não por causa das suas obras. Não são as obras que justificam o homem, mas é a sua fé. Esse conceito deve ser destacado com clareza da ideia equivocada de que Deus considera os cristãos justos com base em sua fé, ou por terem fé. Os cristãos não merecem a justiça de Deus por praticarem boas obras ou por ter fé. São justificados pela justiça de Cristo, que lhes é imputada por meio do vínculo da fé. Paulo argumenta essa questão muito bem neste texto de Romanos, no capítulo 3, e especificamente nesse texto que nós fizemos a leitura básica de hoje e vamos explorar um pouco o conteúdo desse texto. Bem, como nós estamos estudando o breve catecismo, não poderíamos deixar de trazer a pergunta apropriada para esta questão. E a pergunta 33, que nos diz assim: o que é justificação? E a resposta em seguida nos diz que justificação é um ato da livre graça de Deus,
no qual ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante de si, somente por causa da justiça de Cristo a nós imputadas e recebidas somente pela fé. Temos aí, irmãos, as passagens bíblicas que tratam dessa questão, além da que estudamos e lemos no texto básico. Efésios 1:7, 2 Coríntios 5:21, Romanos 4:67, Romanos 5, verso 18, Gálatas 2:16, entre muitos outros textos que também tratam dessa questão bem especificamente. Mas hoje, irmãos, e a partir de agora, nós vamos mudar um pouquinho a metodologia que nós estávamos usando e vamos fornecer mais alguns dados para os irmãos. Por exemplo, o que diz a nossa Confissão de Fé de Westminster também sobre esta mesma questão. E estou fazendo isto, irmão, para estimular os irmãos a estudarem a Confissão de Fé, porque ela é mais ampla neste sentido. Então, a Confissão de Fé, capítulo 11, também trata dessa questão, e eu vou destacar pelo menos 3 aspectos básicos que estão lá, entre muitos outros. Claro que nós não vamos ler aqui toda a Confissão de Fé a esse respeito. Então, vou trazer uns toques principais para que possamos entender essa questão conforme está colocada na Confissão de Fé. Primeiro, no capítulo 11º da Confissão de Fé, fica claro que todos aqueles, e somente estes, a quem Deus eficazmente chama e justifica gratuitamente, só estes serão os justificados. Segundo, este é um ato de Deus como juiz, que perdoa todos os pecados dos crentes e os julga, aceita e trata como uma pessoa justa à luz da lei divina. Terceiro aspecto, este ato justificador em favor do crente é mérito e crédito do nosso Criador Jesus Cristo. Nós somos justificados diante de Deus não porque merecemos, não porque temos fé, mas porque Jesus Cristo assumiu e pagou a nossa dívida diante de Deus. Portanto, é um ato de liberalidade de Deus através de Jesus Cristo. Também a pergunta de número 20 do breve catecismo também nos leva a entender melhor essa questão. E a pergunta 30 do catecismo maior, onde nessas duas perguntas fica muito claro que Deus livra os eleitos pelo pacto da graça feito em Jesus Cristo. Este é o conceito do que nós estamos trazendo para os irmãos hoje a respeito da justificação pela fé. Vamos aos destaques, irmãos, do nosso texto básico. Eu sempre gosto de chamar a atenção para o texto, para uma análise, digamos assim, não vou dizer que é uma análise exegética, mas uma análise rápida do texto lido. Não é? Então, sempre que aparecer esse livrinho aí de lado, que vocês estão vendo agora, irmãos, é porque nós estamos analisando o texto bíblico. O texto bíblico que trata de justificação. Esse texto vai ser explorado por esse ângulo da justificação. Esse é o nosso objetivo. Então, o texto, Romanos, capítulo 3, versos de 19 até o verso de número 31. Paulo começa falando a respeito da lei, no verso de número 19. Ele refere-se à lei para mostrar que por ela nós somos condenados.
Nós não temos nenhuma perspectiva de escapar. Perante a lei, nós somos culpados e estamos condenados. É isso que Paulo mostra para nós aqui. Mas ele também chama a nossa atenção no verso 20, quando ele fala a respeito das obras da lei. Não por obras da lei. A nossa justificação não é por obras da lei, pois ninguém tem condições de cumprir a lei perfeitamente. Ela nos torna conscientes da nossa condenação. Ela nos torna conscientes da nossa culpa. Esse é o aspecto. Mas não há como nós nos justificarmos diante de Deus, cumprindo a lei que o próprio Deus determinou, porque nós somos incapazes disso. E é o que Paulo chama a nossa atenção. Nos versos de 20 e 21, ele fala a respeito do pagamento da dívida. O que está aqui, diante da lógica humana, parece um absurdo até, né? Justiça sem lei. É por Deus, ou é porque Deus satisfaz a justiça que ele mesmo estabeleceu, pagando ele mesmo a dívida de todo homem que crê, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Então, o pagamento, nós não poderíamos fazê-lo. Nós não poderíamos quitar, por assim dizer, essa dívida que nós temos. Foi necessário que alguém viesse aqui e pagasse a dívida em nosso lugar, porque nós não tínhamos condições de fazê-lo. E Jesus Cristo foi quem pagou essa conta, né? Pagou a nossa dívida. Recebeu o castigo que era nosso. No verso 23, ele aborda a respeito da perdição. Porque Deus fez assim. Este versículo responde: todos pecaram e têm carência, têm falta, têm necessidade, estão desprovidos da glória de Deus. Ou seja, quer dizer, todos estão irremediavelmente perdidos. Problema cuja solução o homem não tem. O homem está irremediavelmente perdido. Por isso, ele precisa de alguém que o socorra e que pague a dívida por ele, que resgate ele da perdição, e isso se faz pelo que nós chamamos de redenção, que Paulo aborda no versículo de número 24. Aqui está, irmãos, a solução de Deus. Mero perdão, esquecimento puro e simples de nossos pecados por Deus, mas mediante a redenção. Redenção é ato de remir, é ato de resgatar. Resgatar é remir ou livrar do cativeiro, conforme dicionário de Caldas Auretos. É resgatar, é redimir. Nós estávamos escravizados, vendidos à escravidão do pecado. Paulo aborda isso muito claramente para nós no capítulo 7, no verso 14. Para efetuar nossa libertação, Deus pagou um preço altíssimo, de que fala para nós nos termos da primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versos 18 e 19. O preço foi o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, derramado na cruz do Calvário. E Paulo aborda no verso 25 a respeito do sacrifício, que foi exatamente Jesus Cristo, que foi imolado, que foi sacrificado, que derramou o seu sangue para pagar as minhas dívidas, para pagar os meus pecados. Lembre-se, irmãos, eu e você
Estávamos condenados à morte. Jesus Cristo veio e morreu em nosso lugar. Ele foi o sacrifício. Deus ofereceu o seu próprio filho como propiciação. Sacrifício este para tornar aceitável, para tornar favorável a nós, para tornar favorável a nossa aproximação com Deus, para tornar favorável e aceitável a nossa presença novamente diante de Deus, mediante a fé. O próprio sacrifício de Cristo só tem valor para perdão de quem tem fé nele. E essa fé é dada pela obra do Espírito Santo, que estudamos na semana passada através da vocação eficaz. Portanto, temos que ter fé, temos que acreditar em Jesus Cristo e aceitá-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Revista corrigida. Pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Quer dizer que antes de realizar-se o sacrifício de Cristo, satisfazendo a justiça de Deus, Deus esperou tolerantemente, pacientemente, não condenando os que criam nas promessas, mas aguardou o tempo do resgate. Deus foi tolerante com os pecadores em Cristo Jesus, o nosso Senhor, na expectativa do sacrifício que ele faria, dando a sua vida em nosso lugar. Verso 26, ele fala a respeito da visão da justiça. Agiu assim, tendo em vista a manifestação da justiça no tempo presente. No tempo certo, depois de milhares de anos, após a queda do homem, nos dias do apóstolo Paulo e os seus contemporâneos, é que o resgate foi historicamente pago. Agora, ele mesmo, Deus, que é perfeitamente justo, santo, torna-se também o justificador daquele que tem fé em Jesus. Por isso, diz que Jesus é o justo e justificador daqueles que nele acreditam, daqueles que o aceitam. 27. Glória e justiça. Onde, pois, a jactância? Ninguém pode vangloriar-se, nem pela lei, porque ninguém a cumpre de modo perfeito, nem pelas obras, pela pobreza delas, nem pela fé, porque a fé também nos é dada. E a justificação, mediante a fé, é obra tão somente da graça ou da misericórdia de Deus que atua na vida de cada um de nós. Quem é salvo por misericórdia não tem de que se gloriar. Amados, nós não podemos nos gloriarmos da nossa salvação, porque o mérito não é nosso. O mérito é de Jesus Cristo. Infelizmente, tem muita gente aí querendo merecer, querendo se tornar merecedor da vida eterna. E é muito comum você conversar com alguém e ele dizer assim, se Deus achar que eu mereço, não é? Essa é uma linguagem comum, porque a maioria dos cristãos acham que podem chegar a Deus pelo seu próprio esforço, pelo seu próprio mérito. Irmãos, nós não temos capacidade nem para crer em Jesus Cristo. Nós não temos fé. A fé nos é dada pelo próprio Deus. É Ele que nos dá a fé. E Paulo completa isso no verso 28,
quando fala sobre a justificação. É a conclusão apostólica. As obras da lei não têm nenhum valor para a justificação. Seu valor é outro. A lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. A lei nos ensina o que é bom aos olhos de Deus e o que Deus quer de nós. Não, porém, para que por estas coisas nós sejamos justificados. Nós vamos ser boas pessoas porque somos justificados. E aqueles que são justificados precisam demonstrar os frutos da justificação. Nós pregamos domingo na carta de Tiago, onde ele diz que fé precisa ser acompanhada de obras. Porque a fé sem as obras está morta. E é verdade, irmãos. Tiago não está naquele texto pregando boas obras para a salvação, de jeito nenhum. Mas ele está afirmando que se nós temos fé, se nós acreditamos em Jesus Cristo, a nossa fé precisa ser demonstrada nas nossas ações. Nós não podemos compreender que alguém se diz cristão, se diz justificado, mas não pratica as obras que Deus determinou. Se você é uma pessoa justificada, você vai ter boas obras. Não para merecer a vida eterna, mas porque você tem a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E Ele modifica você e eu no nosso interior. Como Ele nos modifica, nós não temos como produzir frutos maus, porque nós somos agora pessoas justificadas em Jesus Cristo. E é por isso que ele diz, pelos frutos conhecereis. Porque as obras explicam a nossa fé, ou justificam a nossa fé. Tá certo? Não justifica a nossa alma diante de Deus, não. De jeito nenhum, é um ato puramente de Deus. Mas uma vez que você é uma pessoa convertida, você é uma pessoa justa agora, porque Deus declarou que você precisa viver de conformidade com essa justiça que Deus declarou você. Muito bem. Essa é o conceito do que Tiago diz, do que Paulo está dizendo aqui também, né? A igualdade humana, ele fala no verso 29. Deus é Deus de todos. Por isso, para com Deus não há acepção de pessoas, como diz Paulo em Romanos capítulo 2 e verso 11. Ele está falando aqui do gentio e do judeu. Não tem nenhuma diferença, amados. O judeu queria Deus só para ele. Mas Deus é para todos. Isso Paulo diz claramente lá, quando diz que quer sejam circuncidados ou não, Deus é Deus de ambos, é Deus de todo. No verso 30, ele fala novamente da fé. Assim é também uma só maneira de alguém ser justificado por Deus, por fé. O circunciso, se referindo ao judeu, e mediante a fé, o incircunciso, se referindo ao gentio. E, finalmente, no último verso, que é no verso de número 31, está ali 25, mas não é 25, é 31, foi um engano, né? Considere ali versículo 31, a revogação da lei. Perde a lei o seu valor? É revogada? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei, diz Paulo. Cristo afirmou também a permanência da lei, conforme Mateus capítulo 5 e verso de número 17. E jamais disse qualquer coisa contra a lei. Jesus Cristo disse que a lei não foi revogada, ela continua vigente. Nós vamos nos reger por ela, porque ela revela os preceitos de Deus
para a nossa vida, para a nossa convivência com os irmãos e para a nossa convivência neste mundo, onde devemos testemunhar de quem é Jesus Cristo. Terceiro aspecto, irmãos, nós vamos tratar das questões doutrinárias, onde temos 5 pontos aqui a considerar na questão doutrinária. Como os irmãos já sabem, porque tem sido essa nossa metodologia desde o início, né? Nós fazemos 3 abordagens. Nós fazemos a abordagem do breve catecismo, nós fazemos a abordagem textual e fazemos também a abordagem doutrinária, porque tudo isso é um conjunto, tudo isso precisa estar junto, não é? Bem, qual a situação do homem após o pecado? Este é um aspecto importante a considerar. A situação do homem após o pecado. Gênesis, capítulo 2, verso de número 17, diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E ainda, analisando ainda Efésios, capítulo 2, verso 1 e o verso de número 5. Verso 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Verso 1. Verso 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, nossa salvação é uma dádiva de Deus. Eu não mereço nada. O irmão não merece nada. Nós não merecemos nada. Mas mesmo sem merecermos, ele nos escolheu, ele nos predestinou, nos vocacionou eficazmente para que respondêssemos positivamente à mensagem do Evangelho. Os textos lidos nos mostram o homem morto espiritualmente. Nada poderia fazer para salvar-se ou salvar a si mesmo. Não tinha mais condições para obedecer a Deus, para cumprir a lei escrita em seu coração. Podemos ver Amós, capítulo 3, versos de 10 até o verso 20, que é a citação de vários textos do Velho Testamento. Temos ainda o Salmo 5, verso 9, 14, versos de 1 a 3, Salmo 140, verso 3, Provérbios, capítulo 1, verso 16, Isaías, capítulo 59, verso 7 e 8, os versículos 19 e 20 do nosso texto, deixam bem claro que a lei, tanto a escrita por Moisés, como a escrita no coração do homem, conforme Romanos 2, 14 e 15, é que condena o homem. A lei condena. A lei mostra as nossas ofensas. A lei mostra os nossos pecados. A lei mostra a nossa rebelião contra Deus. E aí, precisamos de Jesus Cristo, porque sem ele não teremos a vida eterna. Os injustos não herdarão o reino de Deus. Não poderão entrar no céu. 1 Coríntios, capítulo 6 e verso 9. Aos olhos de Deus, irmãos, conforme nos ensina o profeta Isaías, no capítulo 64 e no verso 6, quando ele diz: todas as nossas injustiças são como trapo de imundícia. Aliás, todas as nossas justiças são como trapo de imundícia diante de Deus. Ou seja, por mais justo que eu seja, é um trapo de imundícia diante de Deus. Sendo assim, pode alguém ter a pretensão de que pode satisfazer as exigências contidas, por exemplo, no Salmo 15, para habitar no céu?
Certamente a resposta seria negativa. Ou seja, o homem não pode pagar sua dívida. O homem está em um estado de insolvência total. Ele não pode, ele não tem como pagar a dívida que tem para com Deus. Ouçamos o Salmo 49, versos de 6 a 9. Está aí na tela para você. Aqueles que confiam na sua fazenda ou nos seus bens, como diz outra versão, e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir o seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e cessará para sempre, para que viva para sempre e não veja corrupção. Portanto, irmãos, o salmista está dizendo, não existe nada e nenhum valor que possa comprar a sua salvação, que possa justificá-lo diante de Deus. O que vale dizer, e podemos seguramente afirmar, por si mesmo, o homem está irremediavelmente perdido. Ele não tem como se justificar diante de Deus pelos seus próprios méritos. Embora, como já disse anteriormente, hajam aqueles que pretendem fazer isso. Mas é uma impossibilidade diante do que a palavra de Deus coloca para nós, diante do ensino bíblico, diante da doutrina cristã. Portanto, só Deus e somente Deus poderia fazer o necessário em favor do homem. Deus resgataria o homem e somente ele, mas ninguém teria como resgatar o homem. Só Deus poderia pagar a dívida da humanidade para com ele mesmo. O preço era tão alto que só Deus mesmo tinha condição de fazer este pagamento. Pagar, olha o que eu estou dizendo, pagar e não simplesmente perdoar. Porque justiça, por definição, não deixa o pecado sem punição, sem cobrança de dívida, pois deixaria de ser justiça. Por sua própria natureza, a justiça exige satisfação, exige punição. Portanto, o homem não tem como escapar. Ele tem que pagar. E ele não tem como. Deus, porém, jamais deixou de amar o homem e jamais o abandonou. Ouçamos o que diz o verso mais conhecido da Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É esta a palavra do próprio Jesus no Evangelho de João, no capítulo 3 e no verso de número 16. A dívida foi paga, a dívida foi quitada completamente. Hoje, irmãos, no nosso ordenamento jurídico, é possível alguém pagar a dívida de outra pessoa. Por exemplo, vamos fazer aqui um exemplo de comparação. Alguém tem uma dívida no banco e eu conheço aquela pessoa e eu desejo pagar aquela dívida. Veja bem, eu estou falando de um contrato que existe celebrado entre um banco e outra pessoa. Então, eu, que sou um terceiro, posso chegar lá e dizer, olha, eu quero pagar aqui a dívida de fulano. Veja aí quanto é que está a dívida dele. Pronto, está aqui o dinheiro. E eu quito, liquido completamente. Qualquer pessoa pode fazer isso. Em qualquer dívida, pode resgatar e se creditar daquele valor.
Por exemplo, eu quero que a pessoa fique devedora a mim. Eu vou lá comprar a dívida dele. Agora ele é devedor a mim. Mas este não é o caso de Deus. É um pouco diferente. Ele faz isso. Ele vai lá, ele paga, mas ele não imputa nada a nós. Ele pagou gratuitamente para nós. Ele foi lá, deu o sangue do seu filho e, finalmente, ele nos dá liberdade plena e total diante dele, porque ele nos resgatou, ele comprou a nossa dívida, pagou por nós e nos deu perdão total e absoluto desta dívida tão enorme que não poderíamos pagar. Mas, irmãos, há ainda uma questão que nós devemos também considerar com relação ao dilema entre justiça e amor. Essa semana eu fazia uma viagem com uma pessoa de Patos, uma senhora, e nessa viagem ela começou a me contar algumas histórias da igreja dela. Ela é da igreja católica, né? E eu conhecia algumas coisas da igreja católica. E ela acabou por dizer o seguinte, que na cidade dela tinha um sacerdote que praticava atos não apropriados para um homem de Deus. Mas ele era um homem que pregava muito bem, era um homem que falava muito bem, e aí a diocese pegou ele, tirou de uma paróquia e botou em outra. Aí eu disse, mas e a condição dele? A condição pecadora? Ele mudou? Eu disse, não, ele não tem como mudar. Ele é ele mesmo. Eu digo, então, apenas transferiu-se o problema daqui para ali, mas o problema existe lá. Não é? Ele continua sendo um pecador, porque a igreja não o afastou por completo e deixa outras pessoas que estão com ele correndo risco, já que ele é pedófilo. E aí ela disse, não, mas a igreja tem que tratar com amor. Eu disse, olha, Deus diz que os homossexuais e aqueles que fazem atos abomináveis não pertencem ao reino de Deus. Eu disse, não, mas Deus é amor. Deus é amor, a igreja tem que agir com amor. E por amor, Deus vai salvar todos. Olha o conceito que o mundo tem. É de que Deus é um pai de amor e vai salvar todo mundo. Mas isso não é verdade, irmãos. Isso não é verdade. Agora, precisamos considerar a questão do dilema justiça e amor. Deus é amor? É. Deus é amor. Tanto nos amou que deu a sua vida por nós. Mas ele é também justiça. Ele executa com justiça. Às vezes a justiça dói, mas ela precisa ser aplicada. O dilema para o qual o homem não tem solução, mas Deus tem a solução perfeita. A justificação do injusto, satisfazer a sua justiça e, ao mesmo tempo, demonstrar o seu amor, salvando os que crescem. E Paulo é quem aborda isso no capítulo 5 e no verso 8, quando diz assim, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, Cristo nos amou, Deus nos amou, e ele prova esse amor dando o seu filho para o nosso resgate, para a nossa justificação. Mas agora, ele exige de nós uma vida diferente, uma vida de santificação, uma vida de pessoa justificada. Justificação é ação ou ato de justificar ou declarar justo. Declarar e aceitar justo. É isso que Deus faz conosco. Isto fez Deus, mediante a obra redentora de Cristo, o único que, por ser Deus e se fazendo homem, poderia e pôde satisfazer a justiça divina e garantir-nos a salvação. Se outro meio houvesse, Cristo não precisaria ser sacrificado. Não é verdade? Se eu pudesse cumprir, Deus iria sacrificar Jesus Cristo. Por quê? Se eu poderia fazer, não,
Como eu não posso, Jesus Cristo precisou ser sacrificado em meu lugar. Paulo diz em Gálatas, no capítulo 2, no verso 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Viu aí, irmãos? Que coisa Paulo está dizendo para nós? Ah, meu irmão, é mérito meu a minha fé? Então Cristo morreu em vão. Cristo não precisava ter morrido porque o mérito é meu. Deu para entender isso? Olha o que Paulo diz. Se a justiça vem pela lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Se eu posso promover a minha justificação diante de Deus pelos meus atos, pelo meu procedimento, pela minha escolha, então não tinha necessidade de Jesus Cristo. Esse é o ponto. Não é? Como eu não posso, ninguém poderia, porque o homem, desde o pecado, é inclinado para o mal, ele não consegue escolher Deus, Deus é quem escolhe o homem. Esse é o conceito. Cristo é o único. Ninguém mais poderia realizar essa obra de justificação ou essa obra de redenção. E diz a palavra de Deus isso. Hebreus capítulo 10, verso 4 diz: é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Por isso foi necessário derramar o sacrifício de Jesus. Esses sacrifícios eram apenas símbolos do sacrifício perfeito de Cristo. Se um homem fosse morto por causa do pecado, apenas poderia morrer castigado por causa dos seus próprios pecados. E nem assim estaria ganhando a salvação própria, muito menos a de qualquer outro. Se um anjo sem pecado fosse sacrificado para expiar nossos pecados, também não realizaria uma expiação perfeita por toda a humanidade, porque os anjos também são criaturas, são seres finitos. Somente Deus é infinito e eterno, e só Ele pode realizar algum ato de valor infinito, suficiente para salvar toda a humanidade e eterno para que a salvação seja eterna. Não estou com isso dizendo que todo mundo vai ser salvo, irmão. Não. Eu estou dizendo que o sangue de Jesus Cristo é suficiente para salvar toda a humanidade. Porém, serão salvos aqueles eleitos de Deus tão somente. Lembre-se, estes e só estes, que está lá na nossa confissão de fé. Então, só os escolhidos são os que serão salvos em Jesus Cristo. O que Deus fez? O que Deus fez? Das três pessoas da Trindade, uma foi escolhida para realizar a obra de justificação. E essa pessoa é chamada o Filho. Para compreendermos quanto custou ao Pai o seu sacrifício. Como ele o fez? A justificação, condição da salvação, é dada de graça por Deus mediante a fé do homem em Jesus Cristo. Não pode ser pelo cumprimento da lei, porque ninguém a cumpre de modo perfeito. Daí não é por meio de obras, como reafirma Paulo em Gálatas capítulo 2 e verso 16. Como Deus, Cristo nada tinha a ver com os nossos pecados. Então, ele se tornou homem, nascendo como tal, e identificando-se conosco em tudo, exceto no pecado. Ouçamos Hebreus 4,15, que diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado.
Hebreus capítulo 4 e verso de número 15. Agora, então, depois de pregar e ensinar o seu evangelho, ele, Jesus Cristo, assumiu a responsabilidade de nossos pecados e mais, nos substituiu na cruz. Portanto, quando eu vejo Cristo naquela cruz, quando eu sei que ele foi crucificado, ele o foi no meu lugar, ele foi crucificado no seu lugar, ele foi crucificado por causa dos nossos pecados. Ele nos substituiu naquela cruz. Ouçamos Isaías, profeta Isaías, capítulo 53, versos 4 e 5, ele diz assim: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O profeta Isaías, irmãos, escreveu esse texto 700 anos antes da morte de Jesus Cristo, falando do seu significado. Sua morte, real, dolorosa, cheia de horror, atesta bem a gravidade dos nossos pecados. Por ser homem, ele poderia morrer pelos pecados do homem. Por ser perfeito, sem pecado, ele podia morrer pelos pecados de outros. Por ser Deus, ele podia morrer por todos os homens, e não apenas por um. Sendo assim, ele podia garantir uma salvação eterna, uma salvação para sempre, e não temporária, como um adiamento de nossa pena. Cristo fez tudo isto. Ele pagou o preço de uma vez por toda. Nós não temos mais nenhum sacrifício para fazer, porque ele pagou tudo em nosso lugar. Assim como nossos pecados foram transferidos para ele, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, diz Isaías, no mesmo capítulo 53, verso 6, parte A. Agora, irmãos, os efeitos ou benefícios da sua morte foram transferidos para nós. É desse modo que ele é justo e justificador, conforme diz Paulo em Romanos capítulo 3, verso 26, dentro do texto lido. Ninguém pode ser castigado duas vezes. É um princípio da justiça. Ora, Cristo sofreu e morreu por nós. Ouça bem o que diz Isaías 53, verso 5b. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Conclui-se que não seremos mais condenados por nossos pecados. Pois sem Cristo já sofremos a condenação. Podemos com confiança afirmar o que está em Romanos capítulo 8, verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu não devo mais. Você não deve mais. Nós não devemos mais nada, porque Cristo pagou em nosso lugar. É por isso que nós temos acesso hoje à presença de Deus, já hoje. E para que ninguém pense que a salvação é universal, é para todos, no sentido de que Cristo morreu e por isso ninguém mais é condenado, todos os textos bíblicos que falam da salvação, falam do meio pelo qual alguém se apropria da salvação. A fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. João capítulo 3, verso 15 e 16, Atos 16 e 31, e tantos outros que falam que a salvação está somente através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, embora o sangue de Cristo tenha
o poder de justificar toda a raça humana, ele não justifica. Porque ele justifica apenas aqueles que são os eleitos de Deus. E mais ninguém. É só estes. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Fecha Paulo, o capítulo 11, verso 36. Quero ainda, irmãos, trazer uma aplicação prática aqui para nós, antes de encerrar esse momento de análise e devolver a palavra ao nosso irmão Beguinha para o encerramento do culto. Imagine se você vivesse no tempo de Cristo, ou antes disso, num regime de servidão. Se você tivesse uma grande dívida e não pudesse pagá-la, poderia ser vendido como escravo em pagamento da dívida. Isso está ensinado em muitos textos, vou citar apenas Mateus, capítulo 18, versos 23 a 25. Como você se sentiria se o filho do credor, apenas por compaixão, pagasse ao pai a sua dívida para que você fosse libertado? Isto é o que Jesus Cristo fez comigo e com você. Ele pagou ao pai a dívida que nós tínhamos com o pai, para que nós pudéssemos ter a paz que hoje temos e a comunhão que hoje temos com o nosso Deus. Que ele nos abençoe, queridos, nesta noite. Amém. A palavra está com Beguinha. Amém. Vamos. Amém. Estamos chegando ao fim de mais um culto, né? Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, se ficou alguma dúvida. Aproveite o momento para fazer, né? Como o silêncio imperou aí, né? Ninguém ficou com dúvidas, ninguém quer fazer nenhum questionamento. Então vamos. Não sei se tem algum recado para dar ainda, pastor. Não, quero só registrar que Vanessa, lá de Patos, né? Minha filha está conosco aí também hoje, né? E só lembrar aos irmãos que na sexta-feira tem o culto da SAF e domingo os cultos normal. Escola dominical, estaremos terminando instrução a respeito da liderança da igreja e o culto à noite. Amém. Vamos encerrar. Vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus por mais um culto, né? Que nós possamos estarmos juntos, né? Amanhã no culto da SAF, quem puder participar, né? Domingo na igreja, né? Deus possa nos abençoar, que nós possamos estar juntos, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Oremos encerrando o culto desta noite. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por mais um culto, pela tua palavra que foi lida, foi explicada, Pai, explanada, para que nós bem sabemos que de nós mesmos nada podemos fazer, Senhor, a respeito da nossa salvação. Ó Pai, que tu possa nos dar sabedoria, força, Senhor, para mostrarmos, Senhor, ao mundo aquilo que tu fez por nós, ó Pai, dando tua vida ali na cruz, que, ó Pai, que as nossas ações possam andar junto com a nossa fé, que cremos que, como tu vieste um dia, morreste na cruz, também virá, ó Pai, outro dia para nos buscar. Ó Pai, te agradecemos por isso, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos, queridos. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe todos
irmãos. A paz do Senhor para todos. Amém. A paz a todos. Boa noite. Amém. Boa noite. A paz a todos. A paz a todos, que Deus abençoe a todos. Amém. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santidade.